Oi gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje vou contar pra vocês a história da família que ficou presa no porão de uma fazenda por 9 anos esperando o fim do mundo. É isso mesmo que vocês ouviram, gente. Aconteceu em uma cidade lá na Holanda. Essa história foi descoberta em outubro de 2019, quando um rapaz entra em um pub na região de Runnymede, na Holanda. O rapaz entra nesse pub, pede uma cerveja, pede outra, e após ele tomar aí 5 cervejas, ele começa a contar a sua história para o dono do pub. O dono desse bar se chamava Chris, e ele disse que o rapaz estava todo sujo, com o cabelo comprido, com a barba comprida, vestia roupas velhas e parecia confuso. Esse jovem disse para o dono do pub que o nome dele era Jan van Dorsten e disse que ele tinha fugido e que precisava de ajuda. Segundo Jan, ele e seu pai, que se chamava Gerrit Jan van Dorsten, que na época tinha 68 anos de idade, e mais 5 irmãos com idades entre 18 e 25 anos, viviam há 9 anos presos em um porão numa fazenda na província de Drenthe, em uma cidade próxima ali ao pub. Na propriedade também vivia um senhor que chamava Joseph Brunet, de 58 anos, que era um carpinteiro austríaco que era amigo do pai do Jan. O Chris ficou super impressionado com a história. Ele disse que o Jan falava infantilmente, que ele não olhava, pra ele enquanto conversava. E ele disse também que nunca havia frequentado a escola. O Chris disse que percebeu que ele tinha um celular quebrado e, de acordo com o Jan, ele disse que esse celular era o celular que ele tinha roubado do pai dele. O Chris disse em entrevista que ficou claro para ele que realmente o Jan precisava de ajuda e ele não hesitou em ajudar, então ele chama a polícia. Quando a polícia chega, eles levam o Jan até a viatura e lá o Jan conta a mesma história que ele havia contado para o Chris, que era o dono do pub. E aí os policiais colocaram o Jan na viatura e se dirigiram para a fazenda para ir averiguar se realmente aquela história era verdadeira. Chegando na fazenda, eles foram até a casa e começaram a fazer uma busca por toda a propriedade. E aí eles descobriram uma escada que ficava atrás de um armário que levava aí para esse porão, aonde eles encontraram o pai do Jan e os seus irmãos. Um vizinho disse em entrevista que ele só havia visto um homem naquela propriedade durante muito tempo, que ele nunca havia visto nenhuma criança, e o carteiro também disse que nunca entregou nenhuma correspondência lá, o que mostra que realmente eles ficavam presos dentro daquele quartinho, daquele porão, e provavelmente só o pai e esse amigo dele que morava junto andassem pela propriedade para estar aí buscando alimento, enfim, para sobreviverem, mas com certeza as crianças nunca saíam desse porão. O Sr. Van Dorsten, que é o pai do Jan, ele sofreu um derrame em 2016, o que fez com que ele ficasse um pouco debilitado, com a mobilidade reduzida e com a visão insuficiente. Então, ele passava boa parte do tempo na cama, mas embora aí o pai doente, preso numa cama, o Jan só tomou coragem realmente de partir e pedir ajuda, 2 anos depois que o pai dele havia sofrido esse derrame. O Sr. Van Dorsten e o amigo dele foram presos para averiguações. Os filhos foram encaminhados para um local secreto, onde eles foram receber cuidados e passaram por avaliações com especialistas em saúde mental. Nenhum dos filhos haviam sido registrados, eles não tinham nenhum tipo de documento e nunca tinham frequentado a escola. A princípio, os policiais eles acharam que o pai, o Sr. Van Dorsten, ele era uma vítima do amigo dele. Como o amigo dele era o que estava mais são e saudável, os policiais acharam que o Sr. Van Dorsten e a sua família eles estavam sendo mantidos como reféns pelo amigo do Sr. Van Dorsten. Mas aí, com o andar das investigações e com o depoimento dos filhos, que eles foram aí descobrindo o que realmente aconteceu durante todos esses anos. Diana Rodgen, que era a promotora do caso, disse aos juízes:
abre aspas. Todas as crianças relataram sofrer punição física toda vez que o pai achava que eles estavam sob influência de espíritos. As punições consistiam em espancamentos, às vezes com pedaços de pau ou outros objetos, puxando-lhes os cabelos, às vezes fazendo-os ficar horas sentados em um banho frio. Outras vezes eram sufocados a ponto de ficarem inconscientes. Fecha aspas. O Van Dorsten, ele foi acusado também de contar para os filhos dele que a morte de sua esposa em 2004 foi responsabilidade aí dos filhos deles por eles terem contato com o mundo exterior. Então ele usava isso de motivo, né, para manipular as crianças, dizendo, olha, por vocês terem contato com o mundo exterior é que a mãe de vocês faleceu. Então ele fazia realmente essa pressão psicológica nas crianças, fazendo com que as crianças ficassem presas com eles lá na fazenda. Em toda a propriedade haviam várias câmeras, na casa haviam várias câmeras, e o pai, né, ficava aí vendo as crianças, monitorando as crianças através dessas câmeras. E eles falavam que se essas crianças tivessem qualquer contato com qualquer pessoa, ele dizia aí que maus espíritos entrariam no corpo dessas crianças. Então essas crianças ficavam com muito medo, era muita pressão psicológica para fazer com que eles realmente não saíssem de lá. E ele também disse que o mundo iria acabar violentamente, então por conta disso eles tinham que ficar presos, para que eles fossem salvos e para que eles não sofressem aí com esse fim do mundo. E além de tudo isso, gente, o Van Dorsten, que era o pai, negava comida, bebida e tratamento médico para as crianças, além de muitas vezes forçar algumas crianças a ter relações íntimas com ele e para conseguir, né, abusar das crianças, né? Ele dizia que o espírito da mãe deles tinha entrado na criança e por conta disso ele poderia ter relações íntimas com eles. A família ficou por tanto tempo presa que eles foram perdendo aí a capacidade de falar corretamente. Então eles falavam muito errado e muitas vezes usavam uma linguagem própria deles. Os policiais falavam que eles tinham algumas palavras que somente eles entendiam. Os policiais chamaram de linguagem de fantasia. Joseph Brunner, que era aí o amigo, né, do pai das crianças, ele foi liberado sob fiança e foi acusado somente de negligência por não ter contado, nunca ter relatado sobre o que acontecia lá na fazenda. Já o pai, em janeiro de 2020, foi acusado de detenção ilegal, abuso infantil, abuso sexual de 2 filhos e ainda lavagem de dinheiro, já aí que uma grande quantidade de dinheiro foi encontrada na fazenda. Já aí em março de 2021, o processo legal tomou aí novos rumos, já que os juízes emitiram aí uma decisão por escrito rejeitando as acusações contra o Van Dorsten, alegando aí que dificilmente ele teria compreensão de um processo judicial contra ele, por conta do estado de saúde dele, do estado psicológico, de como ele estava, ele não teria nem capacidade de se defender. Por isso que os juízes tomaram essa decisão. Eles disseram que continuar o caso violaria os direitos de um julgamento justo, de acordo aí com o artigo da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Eles disseram aí que essa decisão foi tomada junto com o Ministério Público e o Centro Peter Ban, que é uma clínica psiquiatra administrada pelo Ministério da Justiça. Esse caso dividiu os filhos. Alguns apoiavam a prisão do pai, outros não. Realmente eles sofreram uma lavagem psicológica, então eles realmente não tinham nem condições de entender, de mensurar tudo o que aconteceu com eles. Mas aí é inimaginável tudo que essas crianças passaram durante esses 9 anos, né? Crianças e adolescentes passaram durante todo esse tempo presos nessa fazenda, sem poder sair, sem poder estudar, com pouca alimentação, sendo violentados. Gente, é uma história realmente impressionante. Quando eu conheci essa história, eu falei, nossa, eu preciso trazer aqui para Histórias Impressionantes, porque nos dias de hoje,
né? Acabou de ocorrer o julgamento, o caso foi descoberto em 2019, então é muito, muito atual. Então você pensar que nos dias de hoje ainda pode acontecer isso, de pessoas simplesmente se isolarem, ficarem esperando o fim do mundo, não se comunicarem. Nas minhas pesquisas eu vi que o filho, né, esse que havia fugido, o Jean, ele tinha acesso às redes sociais, algumas redes sociais, ele tinha acesso à internet. Então, realmente, eles nunca pediram ajuda, possivelmente por medo, também por não entenderem que aquilo que estava acontecendo com eles era errado, por não terem realmente compreensão de tudo que estava acontecendo. Então, assim, eles tinham a possibilidade de escapar, eles tinham a possibilidade de entrar na internet, eles tinham acesso ao telefone. Inclusive, o Jean, ele tinha um perfil numa rede social desde 2010. Mas, infelizmente, isso durou por muito tempo, até que o Jean teve coragem aí. Ele já havia, eu vi também nas minhas pesquisas, que o dono do pub já havia visto ele nas redondezas um tempo antes, mas ele não teve na época coragem, né, de entrar. Então ele já havia conseguido escapar uma outra vez, mas foi só nessa que ele teve coragem de pedir ajuda. Mas que bom aí que ele teve coragem de sair de lá, de pedir ajuda, de falar com a polícia, e a polícia foi e, graças a Deus, conseguiu resgatar essa família. Então é isso, gente. Essa foi mais uma história impressionante. Esse é o segundo caso que eu conto aqui no meu canal. Eu amo consumir esse tipo de vídeo e então tô experimentando trazer aqui pro meu canal também. Vamos ver aí se a galera vai curtir. Deixa eu saber aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E também comentem o que vocês acharam dessa história bizarra, dessa história impressionante. Curte o vídeo se você gostou da forma como eu contei essa história. Se inscreve no meu canal para não perder mais vídeos de histórias impressionantes e de vários outros assuntos que eu trago aqui pro meu canal. E é isso, gente. Muito obrigada por terem me assistido. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!